Olá, meus amigos, minhas amigas da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Nossa saudação a todos que assistem o nosso canal. Pedimos a bênção ao nosso querido Mestre Jesus de Nazaré para a reflexão que vamos fazer hoje. Saudamos com gratidão e respeito todos os nossos guias, mentores, que nos orientam, nos conduzem em todos os trabalhos que são realizados aqui em nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré. Estamos trazendo hoje, nesse encontro das quartas-feiras, uma reflexão sobre o tema tolerância. Tolerância sempre foi um requisito imprescindível no nosso processo de evolução. E nesse momento crítico da nossa transição espiritual, necessitamos mais do que nunca compreender e exercitar esse fundamento. É um tema muito vasto e hoje nós vamos fazer breves considerações sobre esse tema. E resolvemos iniciar pelos conselhos do apóstolo Paulo de Tarso, que em diversas cartas nos recomenda cautela, equilíbrio, paciência, resignação, tolerância. Separei 3 cartas com diferentes abordagens nesse sentido, para a gente começar a fazer a nossa reflexão. Inicialmente, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, 36, Paulo nos diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ele orienta a paciência. Dentre todos os fundamentos que nós precisamos conquistar, paciência seja talvez o mais fácil. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Por quê? Mas nesse momento da carta aos Hebreus, ele recomenda paciência, para que nós possamos conquistar os benefícios, as recompensas prometidas. Numa outra carta, aos Colossenses, capítulo 3, versos 13 e 14, ele já usa um verbo mais imperativo, de um grau de dificuldade um pouco maior. Ele diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Esse conselho, essa orientação já está mais abrangente, e aí ele faz recomendações em gradação. Primeiro ele orienta que nós nos suportemos. O primeiro verbo é suportai, suportai-vos. O segundo é um fundamento de um grau de dificuldade maior. Perdoai-vos. O perdão está muito mais acima em grau de dificuldade, depuração, do que apenas suportar. E ele fecha esse trecho da mensagem pedindo que a gente se revista de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, numa mesma mensagem tão curta, 3 fundamentos com diferentes graus de dificuldade, de assimilação e de exercício. Se revestir de amor, que é o vínculo da perfeição. Claro que rumamos para lá, caminhamos para lá, mas o início desse movimento está em suportai-vos. Suportar, nós vamos ver em seguida, é algo importante a conquistar, mas ainda é de um grau relativamente fácil de conquistar. Se compararmos, por exemplo, com tolerai-vos,
É mais difícil tolerar do que suportar, conceitualmente, né? E a última carta aí separada, Efésios, capítulo 4, verso 2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Então, nessa carta aí, ele já usa a recomendação que nós possamos nos tolerar e tolerar pacientemente. A conjugação aí entre tolerância e paciência. Vou falar um pouquinho sobre esses fundamentos. Peço perdão por estar revisando esses conceitos, que é do conhecimento de todo mundo, mas é só para construir o desenvolvimento da ideia, né? Sem querer subestimar ninguém, né? Trazendo conceitos que são relativamente simples para nós. Primeiro, diferenciar tolerância, né? O tolerar do suportar. Como eu tinha falado antes, não são sinônimos, embora muitas vezes, a depender do contexto, um possa ser sinônimo do outro, mas a rigor não são sinônimos. Suportar, por exemplo, significa aguentar, resistir, né? Os sinônimos mais diretamente ligados a suportar é aguentar, resistir, ou carregar algo, que pode ser um peso físico ou pode ser uma situação difícil no aspecto emocional, no aspecto espiritual. Isso aí, suportar. Já tolerar significa aceitar com um revestimento de consentimento, né? Consentir com resignação, sem se opor ou mesmo consentir em algo com o qual não se concorda. A gente não concorda, mas não obstrui, não repele, simplesmente consente discordando. Isso é tolerância. Alguns exemplos bem simples, só para ilustrar. Primeiro, um exemplo do fundamento suportar. A árvore suporta o peso do vento. O suporta aí refere-se apenas a aguentar, a não sucumbir. É o aspecto físico do suportar. Outro exemplo, ele suportou a perda do emprego. Já é um aspecto emocional. Mas o suportar a perda do emprego não significa entrar no mérito de como isso mexe emocionalmente o indivíduo que perdeu o emprego. Refere-se apenas a suportar no sentido de não desequilibrar-se, não desesperar-se, ainda que por dentro ele esteja, né, em um vulcão, mas contido, equilibrado, aguentando, suportando as consequências da perda do emprego. Suportar é isso, é esse nível de absorção e prática. Tolerância já tem um grau mais adiantado, né? A mãe tolera o fracasso do filho. O tolera aí não é apenas suportar, porque se ela tolera, ela compreende, não concorda, né? Ela pode não concordar, não foi o que ela orientou, não foi o que ela ensinou, mas ela compreende, porque sendo mãe, há um sentimento revestindo aí a compreensão, que é o amor materno. Então ela não apenas suporta, ela tolera porque compreende. Claro que existem situações as mais variadas, mas é em nível de possibilidade de uma mãe tolerar o fracasso de um filho no nível de compreensão. E um último exemplo, o grupo tolera as opiniões diferentes. Aceita. Ah, não concorda. Sim, não concorda, mas aceita. Não repele, né? Não obstrui. Aceita. Discordando, mas aceita. Isso é tolerância. Então, são diferentes, né? As abrangências desses dois verbos, né? Suportar e tolerar, são diferentes. Tolerância também está correlacionado, a tolerância está correlacionada a muitas outras
muitos outros termos, muitos outros fundamentos, né? Como eu falei antes, está relacionado com paciência, está relacionado com respeito, né? E façamos aqui uma pausa para ir aqui nesse destaque aqui embaixo, para mais uma vez dizer o que eu disse antes, que paciência é simplesmente aguardar com calma, né? Não se sabe, não se vincula ao custo desse aguardar, o custo emocional, o custo psicológico, mas a paciência significa apenas aguardar, e aguardar com calma, né? Por isso que é um fundamento que tem assim uma abrangência menor em termos de autocontrole, por exemplo. E o respeito é um pouco mais, né? O respeito tem sido uma tônica nas relações humanas hoje em dia, onde, de acordo com o que a gente vai abordar, existem tantos casos de intolerância exatamente porque falta respeito. O respeito vem nesse nível de reflexão como algo que caminha junto com a tolerância, né? Respeito é consideração, é deferência, é reverência. E outros termos que caminham também, muitas vezes, junto com a tolerância, são diferença, porque a tolerância se refere muitas vezes, ou quase sempre, à diferença de situação, à diferença de pensamento, a diferença entre as pessoas, já que todos nós somos diferentes, né? Deus não faz cópia, todos nós somos diferentes. Então, na relação entre as pessoas, a diferença é essencial enquanto reconhecimento, aceitação, para que a gente possa exercer a tolerância, né? E aí vem o diálogo e vem, como eu falei antes, vem um outro fundamento que caminha junto com a tolerância, que é a indulgência, né? Que é não recriminar o próximo por seus defeitos, né? Indulgência com as imperfeições alheias, compreender, tolerar, não criticar, não julgar, tudo isso é indulgência, caminha junto com a tolerância. E por último, o perdão também, que tem uma relação em muitos contextos com a tolerância. Existem várias faces da tolerância nas relações entre os indivíduos, mas eu vou destacar apenas 5, e não é pouca coisa, né, para um tempo tão curto. E é natural que a gente consiga ser tolerante, já consiga ser tolerante num determinado aspecto e não consiga ainda ser tolerante em outro. Eu trouxe 5 faces da tolerância, né, na nossa relação social. Tolerância cultural, religiosa, política, racial e sexual. Claro que cada item desse dá um seminário, dá um livro, e não é pretensão nenhuma, né, fazer nenhum tipo de aprofundamento em nenhum desses 5 itens aqui mencionados. Apenas para fazer superficialmente uma abordagem e enfatizar um deles, que no tempo que nós dispomos é o que é possível fazer, que é falar um pouco mais sobre a tolerância ou a intolerância religiosa. Mas vamos passar rapidamente aqui sobre a tolerância ou intolerância cultural. Nem precisa fazer uma abordagem com a extensão ou com o alcance dos países do mundo, né, do globo. Basta a gente caminhar pelo Brasil, que é um país de dimensões continentais, né, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e nas várias regiões nós temos peculiaridades culturais que nos identificam, que nos diferenciam, e essa diversidade é uma riqueza, mas por uma fraqueza moral, por uma fraqueza espiritual, existem disputas, muitas vezes mesquinhas, né, inadmissíveis até. Comparações, por exemplo, nesse caso, não são cabíveis, né? O que é melhor?
É a música dos Pampas, a música gaúcha ou é a música baiana? Não faz sentido comparar. Cada uma tem seu estilo, né? A música sertaneja, que se caracteriza tão fortemente na região centro-oeste, não tem que comparar um estilo com o outro. São riquezas diferentes, são valores diferentes, é cultura. E há que se respeitar, admirar, preservar a sua, admirando e aprendendo com a outra. Nós temos dificuldade, né? Nós, em vez de aprendermos a interrelacionar essas riquezas, a gente transforma isso em disputa, como disputamos também tantas outras coisas, então tantas outras áreas, né? Intolerância política. A política, que é um instrumento necessário, né, na condução das necessidades humanas, muitas vezes também, por inferioridade moral, é transformada em verdadeiro campo de batalha, né? Então, aquilo que deveria ser transformado em projeto de necessidades, na maioria das vezes é transformado em projetos de interesse, e muitas vezes interesses egoísticos, mesquinhos. Então, a tolerância ou intolerância política é algo a vencer, é algo a conhecer e superar para um campo de cooperação e não de disputa, como a gente geralmente faz. A tolerância ou intolerância sexual. O Livro dos Espíritos já traz uma explicação a respeito de sexo na sua forma mais introdutória, como Kardec faz, né, na sua pergunta, e como os Espíritos também inteligentemente respondem, dizendo que a sexualidade espiritual não tem nada a ver com a sexualidade do ponto de vista orgânico, transformando isso em relação sexual, né? de valorização de gênero, quando na verdade espírito ele tem potência sexual, né? Potência sexual masculina, potencialidade sexual feminina, que tem a ver com valores, com aprendizados, com características que são desenvolvidas do ponto de vista moral, emocional, qualidades que são desenvolvidas enquanto encarnamos no sexo masculino e vice-versa, outras potencialidades que são desenvolvidas enquanto encarnamos no corpo feminino. Então o espírito ele guarda consigo as duas características dos dois campos da potencialidade masculina e feminina. O que ocorre? Muitas vezes, quando a gente se desenvolve muito com elementos, requisitos da potencialidade feminina e encarnamos no corpo masculino, é natural que aqueles valores, aquelas características se manifestem, que o espírito manifeste aquelas conquistas anteriores que são femininas, mesmo ele estando encarnado no corpo masculino. E isso muitas vezes é levado para um desconhecimento do encarnado dessa condição, e o próprio encarnado que não tem conhecimento dessa anterioridade, dessa conquista de aprendizados no campo da espiritualidade, aí criam esse tipo de rivalidade com as pessoas que têm orientação diferente da que o padrão, digamos assim. Eu estou até me arriscando a falar nesses termos porque é um assunto complexo, né? Mas o padrão que historicamente foi considerado normal, que é apenas considerar o masculino e o feminino, né? E não considerar que o indivíduo tem uma orientação sexual que vai além do organismo, né? Está muito mais no seu psiquismo, está muito mais nas potencialidades espirituais masculina e feminina do que apenas vinculado ao organismo que ele tem numa determinada encarnação. Esse desconhecimento gera preconceito, gera intolerância, e isso também é algo a vencer
nesse nosso processo de evolução espiritual. O racial, a intolerância racial, né, junto com a intolerância religiosa, talvez sejam aqueles que têm, ao longo da história, feito mais vítimas, né, causado mais dores. As nossas maiores chagas estão aí nesses dois campos, da intolerância racial e da intolerância religiosa. Ainda hoje, né, a gente convive, tivemos aí até pouco mais de 100 anos, né, a escravatura como uma chaga horrível da humanidade. Mas mesmo depois de um ato de finalização, de legalização dessa relação desumana que existia, as relações sociais ainda estão impregnadas, né, de racismo. A gente tem visto isso recentemente no futebol, ainda, né, algumas provocações utilizando essa infeliz manifestação racista, que felizmente a sociedade já se manifesta, já se coloca contra, e muitos países já transformando isso em normas, em leis que punem esse tipo de manifestação. Estamos longe ainda de zerar essas manifestações inferiores de intolerância racial. Estamos caminhando. E como eu falei, a intolerância religiosa, né, junto com a racial, talvez sejam as duas que tenham causado maiores estragos, né? As dores mais profundas ao longo da nossa história, né? A tolerância religiosa, que é da sua essência, né, a liberdade, né, que se deveria reconhecer a qualquer indivíduo de praticar a sua religião, ou mesmo de não praticar religião nenhuma, de não ter religião, simplesmente não ter religião, ter a sua vinculação, a sua relação com a divindade da forma como entende, como compreende. Isso é tolerância religiosa. Mas ao longo da história e ainda hoje, nós vivenciamos quadros inaceitáveis de intolerância religiosa. Se nós analisarmos assim um pouco, rapidamente, a nossa história nesse contexto da intolerância religiosa, como eu disse, né, é a que talvez tenha deixado assim mais dores, né, mais feridas, mais chagas, né? E nesse contexto, ao longo desses últimos 2000 anos, né, pelo menos, que antes de Cristo também a intolerância já imperava. Aliás, o Cristo é o maior caso de intolerância religiosa, né? É o caso mais agudo de intolerância religiosa. Um homem que era só amor, que pregava só o amor, e é rechaçado de uma forma tão cruel, tão bruta, né, por pura intolerância religiosa. Claro que revestida de interesses, a gente sabe, lógico, mas sob o pretexto da intolerância religiosa. Né? Então, o catolicismo, e quando eu falo catolicismo, claro que eu estou me incluindo nele, porque nessa encarnação eu estou espírita, mas eu não sei o que eu fiz nas últimas encarnações de Cristo para cá, nas minhas encarnações. Eu nem quero saber agora, né? Eu não faço questão de fazer regressão de memória para saber as coisas erradas que eu fiz nas encarnações passadas. Então eu fico muito à vontade para falar de erros cometidos no passado, porque eu me coloco dentro desse campo de possibilidades de ter estado lá. Então, quando eu falo do catolicismo, da reforma protestante, é nesse sentido em que eu me sinto à vontade para falar. Então, a intolerância religiosa que se registrou dentro do catolicismo, depois a reforma protestante, que foi intolerar
os fundamentos, alguns fundamentos do catolicismo, e criar também intolerância, e depois o catolicismo responde com uma contra-reforma, que é a intolerância à intolerância, a guerra das religiões motivada por intolerância, né? E claro que nós temos, né, na nossa vida escolar, a gente estudou esses casos de extrema intolerância, que eu destaco aqui, esses dois principais, né? As cruzadas, lá nos séculos 11 e 13, que tem esse nome exatamente porque em nome da cruz é que se fazia o combate e a perseguição, né? Os cristãos, em nome da cruz, tentavam recuperar terreno que foram perdidos, entre aspas, para os muçulmanos. Então, em nome disso, se matava, né? Se guerreava. Eram guerras de conquista em nome da cruz. É um tempo negro da nossa história. O Tribunal da Santa Inquisição, esse demorou mais, né? Foi instituído por um tribunal, também pela Igreja Católica, na época, em 1233. E esse tribunal se atribuiu autoridade para perseguir e matar todas as pessoas que se insurgissem contra os fundamentos, as regras, os princípios do cristianismo da época, do catolicismo, no caso, né? Porque o cristianismo, se eu pensar em cristianismo como os ensinamentos de Jesus, eles são puros, são ensinamentos puros, não são aqueles que as religiões adaptaram às suas conveniências, né? Todas, aí eu não me refiro só ao catolicismo, todas as religiões, fruto da imperfeição humana, distorceram os fundamentos, os ensinamentos de Jesus para adaptar e criar outros fundamentos na preservação de alguns privilégios e preservação de poder. A gente sabe disso. Então o tribunal foi constituído em 1233 e só foi destituído em 1891. Mais de 600 anos. Então, durante 600 e poucos anos, a Igreja Católica se atribuiu o direito de matar hereges, matar pessoas condenadas e julgadas pelo crime de heresia, por estar infringindo leis divinas assim consideradas por eles. Então, só recentemente, em 1891, temos o quê? 134 anos, é que o tribunal, não como as mesmas pessoas, mas a mesma instituição, o tribunal destitui, né, a Inquisição, chamada de Santa Inquisição. E depois de destituída, né, pelo tribunal, o Tribunal da Santa Inquisição, extinguindo a Inquisição em 1891, ainda demorou 70 anos para que a Igreja Católica, através do Concílio Vaticano II, passasse a defender a tolerância de uma forma mais avançada, mais humanizada, menos cruel, mais respeitosa. Então, nesse Concílio Vaticano II, que tem uma série de determinações, né, ao final, uma das coisas que foi estabelecida é que a tolerância religiosa passaria a se basear no princípio da liberdade de consciência. Não precisava demorar tanto tempo para chegar a uma coisa tão óbvia, se considerarmos os ensinamentos de Jesus. No Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, eu destaquei 2 trechos para falar da verdadeira tolerância. Parece redundância, mas a gente pode falar na falsa tolerância também, eu vou falar em seguida. Então, o que seria a verdadeira tolerância, trazida por nossos 2 queridos livros da codificação? No Livro dos Espíritos, né, a verdadeira tolerância não significa concordar com todas as opiniões ou comportamentos, mas saber respeitá-los, mesmo quando divergem de nossas convicções pessoais. Isso é um reflexo
da liberdade de consciência, conforme estabelecem as questões 835 e 836 de O Livro dos Espíritos, que é exatamente essas questões estão ali na lei de liberdade. A gente sabe que na terceira parte do Livro dos Espíritos nós temos as leis morais, uma delas é a lei de liberdade, e ali tem essa abordagem sobre a liberdade de consciência, que não dispensa o exercício da tolerância. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, esse capítulo maravilhoso, que é amar o próximo como a si mesmo, há um destaque dizendo que a caridade é uma das maiores virtudes do ser humano e a tolerância é parte integral dessa caridade. Então, como eu falei no início, tolerância é algo que está num nível elevado de compreensão e de conquista e de exercício, que ela é mais que suportar, ela é mais que apenas ter paciência. A tolerância, repetindo, ela caminha junto com a indulgência, né, com o não julgamento, né, que já está associada na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é que é a caridade entendida de acordo com o ensinamento de Jesus, os espíritos superiores dizem que a caridade é ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas indiscriminadamente, 70 vezes 7. A indulgência está nesse nível de consciência aí. E como eu falei antes, né, o que seria uma falsa tolerância? Falar em falsa tolerância é lembrar do que Jesus combateu com tanta veemência: a hipocrisia, a falsidade, a mentira, o fingimento, né? Em vez de ser uma postura de respeito e aceitação, a falsa tolerância pode ser uma forma de hipocrisia, onde a pessoa parece tolerar algo, mas é fingimento, né? Na verdade não apoia e nem considera válido. Cala, por dentro está só esperando a oportunidade de repelir, né? Destruir. A verdadeira tolerância é humilde, mas convicta. Jesus era humilde, mas era convicta. A humildade não significa submeter-se em sujeição, né? Não significa fraqueza, fragilidade do conhecimento das verdades. A humildade é não ter arrogância, é ter firmeza, né? É ter humildade, mas com convicção. Respeitar as ideias e condutas dos demais, mesmo discordando, sem desprezá-las e sem minimizar as diferenças. Essa frase que foi atribuída a Voltaire, o grande filósofo iluminista do século XVIII, ela retrata muito bem todo esse pensamento que a gente está refletindo aqui, né? A respeito de tolerar. Tolerar é isso que Voltaire falou. Posso não concordar com nada do que você disser, mas defenderei até o fim o direito de você dizer. Alguns textos falam assim: defenderei o seu direito de dizer até a morte. Quer dizer, defenderei intransigentemente o seu direito de dizer, mesmo não concordando. Isso é tolerância. E tolerância tem limite? Né? Há um limite para a tolerância? Há um limite para a tolerância, né? Dois destaques aqui para falarmos sobre tolerância, limite de tolerância. Primeiro, em se tratando de nós, né, de uma reflexão, né, de uma autoanálise, se confunde com o próprio conceito de respeito, né? Não façais aos outros o que não queres que eles te façam, né? E não deixes que te façam o que não farias a outrem. Esse é um fundamento que eu falei antes, né? Aquele fundamento que eu falei antes, e que Jesus consolidou, né? Não só verbalizando, como na sua prática. O conceito de justiça, o melhor conceito de justiça para a gente exercitar é: não faça para ninguém o que você não quer que façam com você. Então, esse é um limite para eu me nortear, para eu saber o que eu posso fazer ou o que eu posso aceitar, né, como limite de tolerância. É esse
É esse princípio de justiça. E na minha relação com o outro, a dificuldade está em delimitar a aceitação dos erros alheios, Jesus nos ensina que devemos perdoar 70 vezes 7. Contudo, há um limite em que a paciência deixa de ser considerada virtude. Por quê? Porque o hábito de tudo tolerar pode ser fonte de inúmeros erros e perigos. Olha, pessoal, o nosso livro, querido livro, Nosso Lar, primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Esse é um dos livros muito conhecidos, né? Um dos mais conhecidos da literatura complementar. Muitas pessoas já viram o filme, muitas pessoas já leram o livro, mas muitas vezes a gente lê o livro en passant e muita coisa fica esquecida. Eu estou trazendo 2 capítulos aqui para relembrar rapidamente 2 exemplos maravilhosos de tolerância, de limite de tolerância. O primeiro é no capítulo 9, eu vou falar muito rapidamente porque muitas pessoas já conhecem a história e quem não conhece fica aí a recomendação de ir lá no capítulo 9 do livro para reler o capítulo, maravilhoso. O governador da colônia Nosso Lar é um espírito de alta elevação, é um espírito de escola. Então ele já está desenvolvido num patamar muito longe do nosso, em compreensão, em paciência, em tolerância, né, em discernimento. E espíritos que chegam em Nosso Lar são ainda espíritos muito presos às sensações materiais, né? Nosso Lar é uma colônia muito perto da crosta. Então muitos espíritos chegam ainda com muitas necessidades materiais, inclusive a aflição por necessidade alimentar. Querem comer ou querem sentir o prazer causado pelo alimento mais denso, mais pesado. E em Nosso Lar a alimentação já é mais fluida, né? É mais sutil, é mais leve. E no capítulo 9 ele vai relatar que há 100 anos houve uma revolta, uma rebelião. Imagine, em Nosso Lar, rebelião, uma revolta. Os revoltosos lá querendo chutar o pau da barraca porque queria alimento denso, não queria aquela sopinha, aquele caldo fluido, não, queria feijoada, bocotó, né, rabada, queria coisa pesada. O governador insiste que não era para alimentar aquele tipo de necessidade, porque era necessário já galgar aquele degrau. Solicita ajuda a educadores de outros níveis, de outras colônias, para vir ensinar, né, técnicas de como mudar mentalmente e como absorver satisfatoriamente os fluidos alimentares da nova alimentação. E os rebeldes não querem conversa e começam a fazer tráfico de alimento dentro da colônia. Está lá no capítulo 9. Tráfico de alimento. Quando a coisa vai chegando a um ponto insustentável, que ele vê que vai perder o controle, aí ele fala, bom, aí agora é o limite da tolerância. Agora a gente vai ter que tomar medidas que vão pela força, né? Não vai pelo amor, vai ter que ir pela dor. Manda proteger a colônia com eletrificação, né? Proteção eletromagnética, para evitar que adentrem clandestinamente alimentos na colônia. Proíbe temporariamente as caravanas de socorro às zonas umbralinas mais pesadas, para evitar esse fluxo, e estabelece para as pessoas que vocês vão ter que fazer um esforço para se alimentar disso. É isso. E acabou. É o limite da tolerância. É um capítulo maravilhoso para a gente reler lá em Nosso Lar. Um outro, que é o capítulo 31, é uma história de uma pessoa que chega nos portões do fundo de Nosso Lar e, com um jeito muito doce, de uma pessoa carente e aparentemente merecedora de auxílio, pede para entrar. E aí aqueles corações mais bondosos, né, mandam chamar Narcisa para poder autorizar a entrada dela em Nosso Lar, para ser acolhido no Nosso Lar. Narcisa
vai junto com o André Luiz estava junto, né? E ela olha assim, ela fica tentada a acolher aquela mulher, mas ela tem o insight de pedir ajuda a um irmão, o irmão Paulo, que já estava acostumado a lidar com aquelas situações, ele tinha uma percepção mais aguçada. Quando o irmão Paulo vem, vê na aura, no perispírito daquele ser, vários pontos escuros, e ele consegue fazer a leitura da origem daqueles pontos. Era uma mulher que trabalhou na área de saúde, na área de enfermagem, né? E ela cometeu vários abortos, quer dizer, ela ajudou a cometer vários abortos, e ela assassinou muitas crianças que, mesmo depois de nascidas, para dar fim, porque os casais na época não queriam, ou as mulheres não queriam que aquele filho viesse ao conhecimento público, e ela estrangulava as crianças. E quando o irmão Paulo fala, a senhora ainda não tem condição de entrar aqui, para a surpresa dos outros irmãos que queriam acolhimento. Ah, mas ela pode entrar e aqui a gente vai cuidar dela. Aí o irmão Paulo fala, não, é uma situação crítica, difícil, e é muito mais fácil ela contaminar o nosso ambiente do que nós conseguirmos cuidar dela na situação que ela está. Ela precisa ainda de uma, entre aspas, de uma rodagem antes de adentrar os limites de nosso lar. Então, nesse caso, a benevolência, a tolerância tem um limite, porque se você ultrapassar esse limite, você vai complicar toda uma estrutura de atendimento dentro da colônia em nosso lar. Então, tolerância tem limite, benevolência tem limite. Não limite de excluir definitivamente um auxílio, é de dizer para a pessoa, antes de receber esse auxílio, você precisa passar por outras situações de depuração para ter condição de adentrar, né? Os limites são sempre nesse sentido. Então fica aí a recomendação de reler o capítulo 9 e o capítulo 31 do livro Nosso Lar. Então, gente, tolerância tem esse aspecto de reciprocidade, né? A tolerância, ela tem limite. A tolerância, ela nos remete ao limite que nós devemos considerar para o nosso próprio julgamento de qual é o limite da tolerância, para que a permissividade não coloque tudo a perder. Como eu falei antes, né, Jesus nos fala sobre só fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Emmanuel nos traz uma informação nos dizendo que Jesus ratifica esse princípio de só fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem conosco, mas aquilo já era de conhecimento de todos. Só que entre conhecer e colocar no texto, no seu texto de princípios, no seu manual de instruções, e praticar, há uma distância muito grande. No capítulo 41 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro da coleção Fonte Viva, né? No capítulo 41, Emmanuel chama a atenção da regra áurea, a regra áurea, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Que é o que Jesus falou e Mateus relatou no capítulo 22. O que Emmanuel fala? Que esse fundamento já era conhecido. Os gregos diziam assim antes: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas diziam assim: fazei como quereis que vos faça. Os chineses: o que não desejai para vós, não façais a outros. Os egípcios: deixar passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus diziam assim: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E os romanos diziam: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Tudo já era conhecido.
Aí Jesus vem e ratifica, mas não bastou ensinar, ele precisou exemplificar da forma mais cruel para ele próprio, mas que era a forma como servia como meio de prova para nós naquela época, tão cruéis, né? Criaturas tão brutas naquele momento. Finalizando a nossa reflexão, algumas advertências e oportunidades para exercermos a nossa tolerância. Primeiro, os desafios da tolerância na era digital. Eu sempre citei o trânsito como um grande laboratório para exercitar a paciência e a tolerância. Ainda é. Dirigir não é fácil, né? A gente passa por cada situação que aquele ser bruto de 1000 anos atrás, né? Falando de mim, ele acorda e você tem que conter, né? Eu digo para mim muitas vezes: Beto, embainha tua espada, Beto, toma cuidado, né? Para frear aqueles ímpetos reativos de inconformação com certas coisas que acontecem no trânsito, né? Então, exercício de tolerância. Mas nós temos hoje, né, as redes sociais e os meios de comunicação modernos que facilitam o compartilhamento de opiniões, mas também amplificam os conflitos. Na rede social a gente fala o que quer, né? Então é um campo aberto para a irresponsabilidade, né, para a crueldade, para a hipocrisia, para o fingimento, para a covardia. É um campo aberto. Ali é realmente um espaço de provocação extrema. Então é um grande laboratório. Que se tome as medidas cabíveis, né? Acionar a justiça contra algum mal, alguma ofensa, algum dano que foi causado, mas sem extrapolar os limites da paciência, né? Da tolerância, exercer o seu direito usando regras civilizadas de contenção, de combate a tudo aquilo que é incabível, né? Numa sociedade que está assim se desenvolvendo e evoluindo. E nos ambientes espíritas, algo que nos interessa particularmente. Os centros espíritas são espaços de acolhimento e fraternidade, onde as oportunidades para a prática da tolerância são permanentes, face às divergências de opinião e à necessidade de convergência de ações e sentimentos. É um grande laboratório, né? Porque a casa espírita poderia ser aquele espaço onde todo mundo se harmoniza, onde tudo converge, só que não. Porque somos humanos, somos criaturas em fase de aperfeiçoamento. Estamos em evolução. Então os conflitos aparecem e muitas vezes acontecem também situações de intolerância, né? A gente se milindra com facilidade, né? Aí fica milindrado, fica magoado, aí desaparece, não quero mais participar. São coisas que a gente precisa acordar, atentar, lutar contra isso e não desperdiçar a oportunidade de exercer tolerância, de estar dentro da casa espírita, aprendendo, participando de grupo de estudo, participando dos grupos de atendimento, de auxílio, porque é isso que vai fazer a gente burilar, né? Aperfeiçoar, lapidar a nossa condição tão ainda imperfeita, né? E uma última advertência, né, que se pode fazer, que não sou eu, que evidentemente quem trago, eu trago de lá, das mentes, né? Por exemplo, projeção, a psicologia, e aí não tem como não lembrar de Joana de Ângeles, nos advertindo, né? Para que a gente não julgue, para que a gente tenha paciência, tolerância. Ela lembra da projeção, que é um elemento lá da análise psicológica, né? O que mais te incomoda no outro é o que mais me incomoda
Desculpe, o que mais me incomoda no outro é o que mais me incomoda dentro de mim mesmo, né? E é exatamente aquilo que eu nego. Por quê? Porque o outro é meu espelho. Toda vez, né, que eu observo um defeito em alguém, eu estou, por reflexão, estou vendo um defeito em mim. Não foi sem motivo que Jesus falou: deixa de olhar o cisco no olho do teu irmão e tira primeiro a trave do teu próprio olho. É essa reflexão que a psicologia hoje ajuda a gente a entender e a corrigir. Então, projeção. Né? Vamos observar isso para que a tolerância fique mais fácil. E por último, o conselho do grande Sócrates, no conhece-te a ti mesmo, né? Tem uma frase também atribuída a ele que diz assim, onde ele teria dito assim: quem tem coragem de se olhar, nunca mais terá coragem de condenar ou acusar ninguém. A gente se olha no espelho de forma honesta, corajosa e honesta, sincera, e a gente vê tudo que a gente quer corrigir. E ao fazer isso, a gente não vai mais acusar ninguém. Porque a gente vai ver que tudo aquilo que a gente quer julgar no outro, deve primeiro corrigir na gente mesmo, né? Última mensagem, finalizando a nossa reflexão aqui, vem lá do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, Conselho do Espírito São Luís. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender ninguém. Esses são fundamentos mais que suficientes para que a gente faça esse esforço de paciência, de tolerância, para que a gente caminhe paralelamente, nos fortalecendo na benevolência, na indulgência e na prática da caridade. Então, por tudo isso, toleremos-nos, é a mensagem da nossa reflexão de hoje. Que Jesus nos ajude nesse caminho, nesse esforço, e até uma próxima oportunidade. Grande abraço.